Olá, olá, bem-vindos. Vou aqui tentar perceber se conheço algumas pessoas daqui. Olha, então, queria saber quem de vocês já esteve cá ontem na aula, no nosso desafio. Ontem não, anteontem, na primeira aula. Queria saber se vocês tiveram a oportunidade de experimentar as técnicas de que falámos, e como é que se sentiram em relação a tudo isso, se as aprendizagens foram positivas. Gostava de saber o vosso feedback. Era muito interessante poder perceber a dinâmica aqui também um bocadinho do grupo. E gostava também de saber se vocês entraram no Discord. Já estamos com um grupo de 50 pessoas lá, portanto estamos muito satisfeitos do grupo estar a aderir ao Discord. Muito bem, então eu queria falar hoje de um pequeno detalhe que me escapou, porque eu no primeiro dia quis apresentar o My Study Space e explicar-vos que nós éramos um centro de estudos no bairro de Alvalade e tudo mais, mas de facto escapou-me falar de mim. Não tenho muito hábito de o fazer e, portanto, algumas pessoas queixaram-se disso e pediram-me para eu hoje retificar essa falha. Então, realmente é isso que vou tentar fazer hoje. Eu acho que estou aqui a fazer devia ter posto isto em orador, não era? Exatamente, acho que devia ter posto isto assim, para vocês visualizarem melhor. Então, quem sou eu? Eu sou uma miúda completamente normal, mas eu sempre gostei de estudar. Pronto, a verdade é essa, sempre tive imensa curiosidade. Não era uma marrona no sentido tradicional de não ter vida para fazer outras coisas. Participava de desporto e de atividades musicais e pronto, tinha assim um grupinho de atividades do meu coração que preenchiam os meus dias. Mas de facto eu fazia algumas coisas que pronto, se calhar fazia um bocado a diferença para eu depois conseguir ter muito boas notas. Eu nunca pensei dedicar-me ao ensino, nada disso. Na minha família há muita gente dedicada a essa área, e eu sempre disse não, isso não é para mim. Mas depois, com o passar do tempo, lá tive de torcer o braço e dar aqui um bocadinho razão a algumas pessoas. Portanto, o que é que acontecia nessa altura? Eu tinha curiosidade por aprender. Eu inicialmente queria ir para a medicina, porque eu queria muito fazer psiquiatria, interessava muito a mente humana e ajudar as pessoas que tivessem problemas desse nível. E portanto eu queria muito fazer medicina, então comecei a estudar para entrar em medicina, né? Aquela média que vocês sabem. Acontece que eu tinha um primo mais velho que entrou em medicina uns anos antes. E ele começou-me a contar como é que eram as aulas, então começou-me a falar das aulas de anatomia. Bom, para mim foi filme de terror, cada um tem a sua personalidade e naturalmente que há muita gente que consegue fazer o que é preciso fazer aos bichinhos, mas eu senti completamente que aquilo não era para mim. Então eu decidi, sem nunca ter tido remorso nenhum em relação a essa alteração de trajetória, que deixaria o percurso, supostamente da medicina, para seguir o da arquitetura. Curiosamente, no ano em que eu estava no 12º ano, foi o primeiro ano em que houve exames nacionais a todas as disciplinas. Portanto, eu fui obrigada a ir fazer também o exame de Biologia e Geologia, portanto, eu compreendo um bocado a vossa dor e o que se passa convosco, e com a necessidade de ter uma boa média, porque todas as notas para nós contavam e, portanto, nós não poderíamos nunca deixar de fazer esses estudos, não é? E de calcular quanto é que precisávamos para ter a média. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz 3 anos de geometria descritiva por fora, fui autoproposta a exame, isso tudo, e o exame de biologia em si não foi um exame para mim que tivesse muita história. Eu lembro-me de estudar para o exame. O exame em si eu não me recordo assim com detalhes, mas estudar para o exame eu posso vos dizer, foi aqui neste mesmo compartimento onde eu estou agora, por isso é que eu quis fazer esta live daqui, foi daqui
E foi com um cãozinho de peluche que eu tinha, que se chamava Jaime, e era eu a explicar-lhe a matéria. Era eu a dar-lhe as aulas e a mostrar-lhe como eu sabia as coisas todas. Portanto, são técnicas de estudo e memorização que já ia aplicando desde sempre. São técnicas muito importantes, parecem meio tontas, mas de facto ajudam bastante. Até porque eu tinha os meus cadernos todos organizados de determinada forma que, se alguém me perguntasse a matéria, a minha mãe às vezes ficava impressionada com isso, que era, eu sabia se estava do lado direito, do lado esquerdo, em cima, em baixo, a vermelho, a verde, às risquinhas, eu sabia exatamente todos os detalhes do meu caderno, porque era como se eu fizesse um scanner das páginas. E portanto eu sabia rigorosamente tudo. Pronto. Essa é a parte que eu me recordo, e recordo-me estar a empinar a parte dos cristais, aqui com o Jaime, lembro perfeitamente disso. Por acaso não me lembrei de trazer o Jaime aqui para esta live, mas quem sabe numa próxima, não estou a brincar, não vou fazer isso ao coitadinho do peluche. E então acabei por me recordar disso agora quando pensei, ok, tenho de dizer quem sou e que relação tenho eu com isto, mas foi a memória mais forte que eu tive, foi esse esforço, e se calhar por isso me tenha vindo à cabeça preparar-vos com mnemónicas e com técnicas de estudo para vocês se sentirem fortes também do ponto de vista do mindset para poderem encarar a dificuldade deste exame. E com técnicas mnemónicas, porque realmente há muita coisa para empinar. Claro que é preciso perceber, não é? Mas depois de perceber também é preciso decorar muitas coisas e ter muita certeza daquilo que nós estamos a responder e a memorizar. E, portanto, isso são coisas que eu não quis deixar para trás de partilhar convosco. Em paralelo, o que é que aconteceu com a geometria descritiva? Pois, isto foi mesmo muito estranho. Eu não conheço mais ninguém a quem isto tenha acontecido, mas certamente não foi caso único no país. Mas no ano em que eu fiz esse exame, não é? Foi no ano que eu terminei o 11º, e 12º, porque a geometria fiz no 12º. O exame tinha um erro. E tinha um erro, e o Ministério não pôde penalizar os alunos que não tivessem conseguido responder àquela pergunta. Então, fizeram toda a cotação do exame para eliminar aquela questão e atingirem na mesma os 20 valores. Só que depois, chegado a esse consenso, e foi isso que se verificou, eles também não podiam penalizar os alunos que, com todas as dificuldades e o stress acrescido da pergunta ser impossível, não é? Ainda assim tivessem conseguido chegar a um resultado, não é? Tivessem feito todo um raciocínio, tivessem ali perdido muito tempo para resolver a questão. Então acabaram por atribuir mais um ponto extra ao exame. Então eu lembro da minha mãe me estar a telefonar da escola e assim, Sara, não vais acreditar, tens 21, a geometria descritiva. Na pauta estava 21 valores. E realmente isto é muito inusitado, mas pronto, é assim também que se constroem as histórias das grandes médias com coisas que nunca aconteceram, não é? E que realmente eu consegui nesse exame ter a cotação toda e ainda fazer aquela pergunta extra, portanto foi super louco o exame. Eu lembro-me de estar bastante tranquila, apesar de ser um exame que me contava para a nota daqueles anos todos, e de ser um exame muito exigente, porque era o meu exame de entrada para a arquitetura. Então eu estava bastante nervosa, supostamente estaria bastante nervosa, mas eu consegui manter muito bem a calma no exame, nomeadamente quando me deparei com aquela dificuldade extra do exercício. Então isto só também para vos fazer um bocadinho uma ponte com o que aconteceu na semana passada, que foi a semana passada, há 2 dias, no desafio número 1, que foi termos um problema técnico. E o que é que poderia ter acontecido? Se eu fosse uma pessoa com um mindset mais frágil, eu poderia ter bloqueado, eu poderia ter aquela branca, não é? Quantas vezes já não vos aconteceu em testes ou noutras situações estarem perante um momento de maior ansiedade, não é? Que vos estressasse mais, e a vossa resposta naquele momento é fechar, desaparecer e não ter capacidade de resposta.
Pois, e aí está uma das grandes coisas que faz com que uma pessoa consiga ter as médias brutais que precisa de ter às vezes. E é o mindset, é a nossa preparação, é a nossa capacidade de estarmos à altura na hora H. Não é nós sabermos a matéria toda quando estamos em casa, no nosso ambiente de conforto, quando tudo está a correr conforme o planeado. Não, nós realmente temos a capacidade de, quando tudo está a correr mal, mantermos a calma e levarmos o barco a bom porto. E isso foi aquilo que vocês assistiram em direto há 2 dias atrás. Irão assistir com certeza outras vezes, porque nós somos, apesar de sermos profissionais, nós não somos uma equipa de transmissão online profissional, portanto este tipo de recursos e de programas e de coisas que nós utilizamos são coisas que envolvem conhecimentos técnicos que não são os nossos, não é? Nós fazemos profissionalmente outra coisa e portanto isto tira-nos da nossa zona de conforto e ainda assim não nos faz perder o foco daquilo que é o principal, que é o material e o conteúdo que nós vos queremos transmitir e que queremos que vocês possam aproveitar no seu melhor, ok? Portanto, eu gostava muito de vos poder dizer que a Sara é uma pessoa, não sei o quê, toda cheia de floreados. Não sou uma pessoa normal, que tinha muita curiosidade, que tinha vontade de aprender. Não era marrona no sentido de passar horas infinitas a estudar, tinha a minha vida social, tinha a minha vida familiar, está tudo normal, enquadrado nos padrões da normalidade da idade e, portanto, a mensagem também que vos posso passar é que é possível equilibrar as coisas, naturalmente com estratégias de eficiência para podermos otimizar tudo. Eu não fazia só como apetecia quando não apetecia, não é? Exige sacrifício e esforço, mas há algumas coisas que nós podemos antecipar e fazer de forma organizada para chegarmos melhor aos resultados. Podemos ter alguém que nos ensina a fazer isso melhor, senão temos de trabalhar nós próprios e ir descobrindo. Também está tudo certo, pode demorar mais tempo, mas também chegamos lá, não há problema nenhum. Portanto, a Sara é esta pessoa e passando o assunto adiante, que já foram aqui muitos minutos a contar esta breve história, queria saber se há trabalhos de casa realizados sobre as mnemónicas passadas na aula passada. Eu já percebi que não está aqui a Andreia, porque a Andreia tinha dito que ia fazer, e portanto eu gostava muito de saber se a Alexandra e a Sofia, pelo menos, fizeram os trabalhos de casa. Fizeram? Estiveram presentes na primeira aula? Diga lá uma coisa, tenham vergonha, tenham vergonha. Parece que tenho vergonha. Não é preciso ter vergonha, isto é normal. Pronto, então, provavelmente o melhor é eu passar mesmo a apresentação do dia. Vou partilhar aqui a minha tela. Onde é que eu tenho? Onde é que eu tenho a minha tela? Eu não acredito que eu não abri. E agora? Como é que eu faço isto? Ajuda! Estão a ver as coisas técnicas que acontecem. Eu preciso de minimizar a janela e não posso porque estou a gravar, não é? É mesmo isso. Porque eu não abri, eu deixei ali para... Sim, esperem aí. Vou tirar aqui. Não consigo, não é? Sair da tela cheia, deve ser aqui. Consigo. Pronto. Já vai correr tudo bem. A ver, só é preciso manter a calma. Pode não ser perfeito, mas vamos a caminho disso, não é? Vamos melhorando em cada vez. Pronto, então. Está aqui. Ora bem, então. Para hoje temos uma aula mais voltada para o mindset, que eu comecei por abordar no meu tema inicial, e técnicas mnemónicas, que também já vos tinha
prometido. Portanto, à semelhança do que aconteceu na primeira aula, nós temos técnicas para melhorar a performance no estudo, formas de elevar o nível de autoconfiança em relação à preparação para o exame, e temos também as técnicas mnemónicas. São 3 temas que depois vamos falar de mais alguns subtemas, à semelhança do que fizemos na primeira aula e que vamos fazer também na última aula. Desculpa. Como é que é avançar? Então, uma sugestão que tenho para vos fazer, desculpem lá a informalidade, mas isto é mesmo assim, não é? Nós estamos aqui todos para aprender. A sugestão que vos faço é que vocês vão praticando, vão tirando notas. Parte da aula de hoje é sobre tirar notas. Vão realmente fazendo isso, mesmo tendo o replay, mesmo podendo ver depois mais tarde e tirar notas nessa altura. Tentem fazer agora, é um bom hábito, porque lá está, depois vocês não precisam estar a refazer coisas, podem fazer logo à primeira, não é? É uma das dicas da produtividade. Portanto, vamos abordar estes 4 grandes temas, que é como tirar notas de forma mais útil, redefinir a tua forma de pensar o estudo e entender os teus padrões e organizar o teu horário. São alguns temas que eu achei que eram muito importantes e que gostaria de vos falar deles, porque parecendo às vezes um bocadinho naturais, eu sei que é muito invulgar encontrar alguém que os ponha na prática. Nós nestes 10 anos em que temos o Centro de Estudos a funcionar, eu não sei se encontrei alguém, a sério, acho mesmo que não encontrei ninguém que soubesse fazer estas coisas todas. Portanto, são coisas mesmo importantes. Depois aprenderam, naturalmente, mas quando entraram não sabiam. Porque, na verdade, é difícil encontrar quem ensina a estudar, não é? E essa também é uma grande mais-valia do nosso centro. Então, estou a andar para trás na apresentação. Então, tirar notas de forma mais útil. Há uma forma muito simples de fazer isso, é em formato de tabela, que é vocês colocam, como eu pus aqui neste exemplo, um assunto 1 que vocês estão a tratar, que pode ser de uma determinada disciplina e pode ser um subtema, não é? Não é o capítulo inteiro, não é? Aquela matéria em específico que vocês vão estudar, vocês podem fazer isto tudo para a mesma disciplina ou podem fazer para várias disciplinas diferentes. Eu daria a dica de fazerem tabelas separadas conforme as disciplinas e perceberem que de disciplina para disciplina a forma de estudar é diferente, mas também de capítulo ou de tema em tema a forma de estudar também é diferente. Portanto, de alguma forma é vocês conseguirem entender qual é, por exemplo, a técnica mnemónica mais adequada para determinado tipo de assunto. Não é? Ou se vão fazer mais exercícios práticos do que estar realmente a decorar. Não é? É uma organização geral do que vocês têm para fazer. Portanto, é uma tabela simples, põem do lado esquerdo os assuntos e os temas e do lado direito a técnica que vão aplicar e como é que vão concretizar o vosso estudo. Outra forma, este método de Cornell, não sei se vocês já ouviram falar dele, mas em cima, portanto, ele divide-se nestes 3 grandes grupos, mas em cima coloca-se o título, que é para depois não misturar, quando vocês tiverem várias páginas de tabelas deste género feitas, a data em que estão a estudar, porque isto difere, não é? O vosso nível de conhecimento difere, a vossa forma de estudar também vai diferir, mesmo que seja o mesmo tema. Do lado esquerdo colocam os tópicos que vão abordar e do lado direito colocam as anotações sobre aqueles tópicos que estiveram a estudar. Portanto, estão a ler, vão fazendo, vão sublinhando e vão retirando os tópicos mais importantes. E depois, dentro daqueles tópicos, vocês vão explicando o que é que aquele tópico se refere. E, portanto, vão desconstruindo e apropriando a informação por vocês mesmos, não é? Não é a mesma coisa que copiar do livro. Não é isto que eu estou a dizer para fazer, são anotações, não é uma cópia. Reparem a palavra que lá está escrita. E depois tem em baixo um local onde podem pôr um resumo
que pode ser um tipo de anotação com uma apresentação diferente, por exemplo. Pode ser também em texto corrido, nós vamos falar daqui a um bocadinho mais de outras formas, mas na parte do resumo, então façam a síntese, condensem a informação daquele tópico maior que estiveram a estudar, está bem? Este método também é muito interessante. Depois, há o método coreano. Eu pus aqui só o exemplo para 2 horas, mas naturalmente o vosso tempo de estudo é o tempo que for, vocês é que definem. E então, em que é que consiste? Vocês na parte da matéria colocam o tema, não é? Qual é a matéria que estão a estudar, até pode ser por disciplinas ou pode ser por temas da mesma disciplina, não é? À semelhança do esquema anterior. Depois o subtema que vocês estão a tratar, e depois aqui fazem um check se já fizeram, ou uma cruz se não fizeram, ou deixam em branco até fazerem, não é? Pronto. E qual é a grande coisa diferente neste método? É que vocês, se aplicarem uma cor, por exemplo, a um tema e um subtema, fizerem, por exemplo, azul, vocês começaram a estudar às 14, isto é intervalos de 10 em 10 minutos, tá? Vocês, com o marcador da cor que escolheram, do tal azul, vão marcar aqui que estudaram esta matéria, por exemplo, das 2 às 2h10, às 5h10, das 2 às 3h10, desculpem. E depois outra matéria que estudaram, depois fizeram aqui um intervalo, por exemplo, que podem pôr uma cor também para o vosso descanso, para depois conseguirem contabilizar isso também, e depois da cor laranja estudaram o resto do tema. Ou do outro assunto, do segundo assunto que está aqui, ok? Portanto, para vocês conseguirem no fim do dia, do vosso período de estudo, dizer, ok, então no tempo total eu estudei tantos minutos disto, tantos minutos daquilo e tive um descanso de tanto tempo, ok? Isto é muito importante, irem mantendo a contabilidade feita, não é? Terem noção de para onde está a ir o vosso tempo e se estão a desequilibrar muito, a estudar muito de uma disciplina e pouco de outra, ou se estão a perder demasiado tempo com um determinado capítulo, talvez seja sinal de que estão a precisar de ajuda para aquele capítulo, ou se estão a achar que é demasiada informação e que não estão a ter tempo, porque se continuarem naquele ritmo que não vão conseguir a tempo e têm de intensificar para estarem preparados a tempo do exame, não é? Há várias conclusões que depois podem tirar da análise que vão fazer. Para definir a forma de pensar o estudo, é importante fazer 2 coisas. E porquê é que nós devemos redefinir a nossa forma de pensar o estudo? Porque nós normalmente vamos pondo mais coisas, mais matéria, mais informação, tudo para dentro da mesma caixa, do mesmo saco. Não é? E queremos que a informação continue a ficar fixa no nosso cérebro da mesma maneira que ficava anteriormente. Não dá, não é? Está cheio, começa a transbordar e nós sentimos cansadíssimos, não pode ser. Então uma das coisas que é muito importante é fazer um reset, é parar, redefinir as coisas, de facto, e perceber que há coisas do nosso passado, formas de agir, por exemplo, formas de estudar, formas de encararmos o nosso modo de estar nas aulas, por exemplo, que nós temos de ficar em paz com eles. Porquê que é ficar em paz? Porque às vezes nós achamos que estamos em paz, mas está ali qualquer coisa a chatear. E quando aquilo está a produzir esse desgaste em nós não estamos, de facto, prontos para assimilar mais coisas. Posso dar um exemplo que não tem nada a ver com o estudo, para vocês perceberem facilmente. Se vocês estiverem apaixonadas por uma pessoa, enquanto vocês não tirarem aquela pessoa da vossa vida, do vosso coração, da vossa cabeça, de todo o lado, vocês não vão ter espaço para outra. Não é? Assim fica mais fácil de entender. Portanto, se vocês não estiverem em paz em relação a determinadas atitudes que tiveram no passado, que até podem considerar que foram um bocado erradas, que andei sempre distraído, perdi imenso tempo com o telemóvel, pronto, enfim, montes de coisas, não vou estar aqui a enumerar mais, mas enquanto vocês não estiverem em paz e não fecharem aquela porta e disserem, eu aceito, isso faz parte do passado, eu agora vou virar a página e vou fazer diferente, e vou fazer assim, pronto. Enquanto vocês não fizerem isso, vai ser muito mais difícil
construírem um mindset forte, que vos vá aguentar no momento do stress, quando estiverem no exame, tá? Mas depois vocês dizem, mas e se eu não conseguir ficar em paz com determinado assunto? Então esse assunto é aquele que tu vais ter de conseguir transformar. Esse vais ter de mudar. Não tem mal nenhum, tá? Não tem mal nenhum que tu faças que mudes a página e não tragas coisas contigo. Mas se tu precisares trazer coisas contigo, que sejam as saudáveis, e se mesmo assim trouxeres alguns vícios, transforma-os, não os tragas tal e qual, não é? Altera-os, fala-os a teu favor, não é? Se, por exemplo, para ti as tecnologias e estar muito ligado ao telemóvel é uma coisa muito importante, tenta então utilizar o telemóvel como ferramenta de estudo e não tanto como foco de distração e de dispersão para ti, não é? Portanto, transforma isso, procura ajudar-te, põe as ratoeiras no lugar certo, porque tu conheces melhor do que ninguém, para tu poderes chegar aos objetivos que tu queres e que tu pretendes. Sim? Então, redefinir a forma de pensar o estudo é super importante. Estou a ver agora, a Alexandra diz que assistiu depois, não esteve online, desculpa, porque realmente eu tive de mudar o link em cima da hora, isso pode ter sido um dos motivos, mas assististe depois, mas conseguiste fazer os trabalhos de casa, Alexandra? Conseguiste pôr em prática alguma coisa do que eu apresentei na aula? Diz-me lá no chat, eu vou continuar aqui a apresentar, mas eu fico à espera da tua resposta. Então, quando nós estamos a redefinir-nos, é muito importante darmos conta dos nossos padrões. O que é que nós fazemos sistematicamente? E tem estes 5 passos que são muito importantes, que é observa-te, regista o que fizeste, não é? O método coreano ajuda a registar, mas há outras formas de registar. Mede, não é? Para saberes realmente para onde foi o teu tempo e a tua energia, e em que é que te dispersaste, não é? Quando tomares consciência do que tu estás a fazer a ti próprio, depois podes conseguir mudar muita coisa. Reflete sobre tudo isso e depois então melhora, não é? Toma o passo seguinte. Eu optei por fazer esta página assim cheia de coisas, porque é um bocado a página em branco, quando nós temos todas as possibilidades de escrever o que quisermos, de pôr os post-its nos lugares que queremos, de enchermos de emojis ou de setinhas, fazemos esquemas. É um bocado a liberdade, não é? É entender o padrão e para isso temos coisas pré-formatadas, mas depois temos a liberdade de os recolocar e de fazer com que aquela página tenha a nossa cara e não... Pronto, não seja a vida de outra pessoa, não é? Seja a nossa com o nosso feitio, com o nosso estilo. E depois de tu conheceres melhor e perceberes o que é que podes melhorar, então organiza o teu horário. É super importante ter um horário pré-estabelecido, até para depois poderes medir se cumpriste ou se estás a falhar e em que é que podes otimizar o teu tempo. Isto é precioso. Uma das coisas que eu não disse há bocado, mas que é muito válido, que é, vocês têm de estar com atenção nas aulas. Estar com atenção nas aulas é meio estudo feito. Primeiro porque quando nós estamos a ver a professora explicar, nem que seja pelos pequenos detalhes ridículos da situação, do contexto, nós vamos conseguir memorizar melhor do que em casa, sozinhos. E, portanto, acabamos por ter um momento que muitas vezes é desaproveitado por muitos alunos, de rever a matéria, não é? Ver na aula, rever em casa. Se vocês estiverem distraídos nas aulas, têm de estudar tudo sozinhos em casa, é muito mais chato, muito mais difícil, não é? Mais que biologia, é quase uma história, é perceber como é que as coisas se encadeiam. É bonito de seguir até, não é? Interessante. No outro dia alguém comentava que 95% dos alunos, não sei onde é que foram buscar a estatística, mas pronto, se tivesse com atenção nas aulas não precisava de explicações. Pois é verdade, só que a maior parte dos alunos estão distraídos nas aulas, não é? E infelizmente essa é a realidade, portanto o que vos digo é estejam com atenção nas aulas, é importantíssimo, facilita-vos muito, porque se vocês já forem com esse degrau subido, o resto da escada fica mais fácil de subir.
Se vocês partirem completamente do chão raso, depois o esforço tem de ser bastante maior. Portanto, aproveitem. Então, Alexandra, deixe os nomes começar com a letra A, boa. Sim, é uma técnica muito, muito interessante e quanto mais a praticares, mais fácil fica. E então se usares com a tua emoção associada, em que tu associas uma imagem à emoção do que sentiste quando colocaste lá a palavra, o nome, o que for, vais ver que fica muito mais fácil de te lembrares depois passado uns dias. E fazer o recall, não é? Muito importante irem sempre revisitando as informações, porque nessa altura é que vocês vão ver, ainda me lembro, isto funciona mesmo. Mas se vocês não praticarem, não vão saber nunca que aquilo funciona mesmo. Portanto, vale a pena treinar. Outra coisa óbvia, mas que muitos alunos esquecem, é que é importante antecipar dificuldades que vão sentir e preparar-se para cada teste e para cada exame com tempo de antecedência. É completamente fundamental? Não, mas os resultados vão ser muito melhores. E em termos de stress, também vais passar por muito menos stress, não é? Se fizeres as coisas direitinhas e com tempo para isso. Sabes, tudo vai correr bem e mesmo que haja alguma falha, estás preparado para isso. Devia ter aqui um copo de água. Ora, aí está uma falha que eu não antecipei, mas que na próxima aula vou antecipar. Desculpem lá. Bom, então, outra dica, que eu nem sei se isto é dica, isto é uma coisa mesmo muito importante, porque eu acho que a maior parte das pessoas não tem consciência disto. Se eu vos perguntar se vocês tocam algum instrumento musical, alguém que me diga que sim? Hello? Sim? Boa. Então os outros todos, que são os que dizem que não, digam-me uma coisa, se eu pegar numa pauta e vos for dizer, toquem isto agora, ou o assistente técnico ouviu que eu estava a falar um bocado. Obrigada. Então, estava eu a dizer, se eu pegar numa pauta e vos pedir que toquem aquela pauta em piano, por exemplo, o que é que vai acontecer? Vocês vão por obra mágica começar a tocar? Vai sair belíssimo? Pois. É a mesma coisa com o estudo. Vocês primeiro têm de aprender a tocar piano, não é? E têm de aprender a ler partituras. Então, vocês primeiro têm de aprender a estudar. Se vocês não aprenderem primeiro um método, técnicas de estudo, se não aprenderem como é que podem seguir passo a passo para conseguirem chegar ao resultado que vocês querem no vosso estudo, se vocês não medirem e não melhorarem com múltiplas ferramentas, porque há várias para se adaptarem aos vários estilos das pessoas e dos alunos, se nós não fizermos isso previamente, vocês acham que vão conseguir tirar um desempenho fantástico num exame como aquele que vocês esperam e precisam? Será que isto é possível? Pensem lá, eu passo-vos uma pauta de partitura, uma partitura para a mão e assim, agora toca. Como é? Como é que vai ser? Complicado, não é? Então é a mesma coisa, começar por estudar, aprender a estudar. E isto devia ter sido ensinado desde pequeninos, não é? Não acontece muitas vezes, na escola não acontece de certeza, há muitos centros que também não ensinam, estão ali sempre na base dos trabalhos de casa, mas não ensinam metodologias e não acompanham os alunos na sua prática diária do estudo, porque na verdade não são centros de estudo, são ATLs, não é? Que estão ali só para ficar com as crianças. E, portanto, muita atenção a isto. Vocês têm de aprender em algum lado a estudar. Okay? Claro como a água. Estudar acompanhado motiva muito, muito. Já vos falei disso na primeira aula. Quando nós estamos a estudar e não sentimos que haja ali um colega ou alguém que nos acompanhe, nós vamos sentir que é o mundo que está contra nós. Porque nós vamos ter de fazer esforços grandes. Nós vamos realmente ter de estar
muito empenhados, muitas horas em esforço, e vamos sentir que o universo não é justo connosco, simplesmente, e que não pode ser assim. Nós não somos tão más pessoas para merecer aquilo. Mas se nós estivermos acompanhados, pomos logo as coisas em perspectiva e percebemos, não, isto é uma fase que nós todos passamos ao chegar a esta idade e a ter de ir fazer este exame. Portanto, é normalíssimo. Mas nós só conseguimos pôr em perspectiva quando estudamos acompanhados. E se não estudarmos acompanhados, vamos ficar no nosso ciclo de ideias fechado e muitas vezes em erro, não é? E sem poder tirar todo o potencial da diversidade de formas de pensar que estar com outra pessoa acrescenta, não é? Muitas vezes diz, se queres ir rápido, vai sozinho, mas se queres ir longe, vai acompanhado. E é assim mesmo. Mas é preciso tempo, é verdade, é preciso mais tempo. Mas é possível e é muito gratificante. Portanto, toma esta em consideração, muito a sério. Por exemplo, no grupo Discord, é um lugar ótimo para encontrar as pessoas que estão motivadas como tu, que estão alinhadas nos mesmos objetivos que tu e que tu podes tirar dúvidas, ensinar as coisas que tu já sabes, aprender as coisas que estás com mais dificuldade, trocar mnemónicas e outras técnicas que experimentes, enfim, estar acompanhado, sentir que realmente as pessoas se importam contigo e que estão ali para te ajudar. Portanto, dica super importante. Então, e hoje, além de ficarem a conhecer a Sara, vão conhecer também a Leonor. A Leonor é responsável pela Biologia e Geologia do My Study Space, está aqui presente connosco. Sim, é uma das que toca instrumentos musicais, ela sabe estudar, e portanto eu não me vou alongar muito, porque vos vou passar a palavra à Leonor. Se eu souber passar aqui, vamos ver se eu consigo. Eu vou conseguir, não é? Vamos lá. Leonor, vou-te passar. Ai, que isto agora passou aqui a Sofia. Esperem lá um bocadinho. Leonor, vou-te passar a bola. És tu agora então, querida. Olá! Calma, isto desligou-se tudo. Está tudo bem, és tu que estás no poder. Sou eu? Mas eu não É, consigo ver o que tu tens aí. não faz mal. Ah, estou a perceber. Estou a perceber, a partilha também foi. Foi. Então, espera lá. Temos de Mas se fazer tu diferente. continuares a partilhar. Eu tenho de te tirar o que eu acabei de te dar, que foi o poder. Espera. Eu dei-te o poder de seres anfitriã. Espera. Que bom! Pronto. Mas acho que não há problema, Espera. Eu porque. vou colocar novamente. Já está. Ok. Então é assim. Olá a todos, eu sou a Leonor. Como a Sara disse, eu dou Biologia e Geologia, também dou outras disciplinas, mas no outro dia eu e a Sara estávamos a falar sobre o que ia acontecer nesta reunião e estávamos a falar da importância dos esquemas e de utilizar os esquemas certos para estudar. Porque não basta só copiar o que está no livro ou o que se dá nas aulas para, para se estudar, para se decorar, porque um esquema que não nos serve está só a ocupar espaço, não só no caderno, ocupa-nos tempo que tivemos que o fazer e ocupa-nos espaço na memória, porque se nós não soubermos como interpretar o esquema ou qual o melhor esquema para a matéria que estamos a falar, não vale a pena estarmos a fazer esquema nenhum. E o que é que acontece? Um bom exemplo de um esquema útil é este aqui que eu falei com a Sara na altura e lhe disse que era muito bom, que é o esquema do balanço energético da respiração aeróbia. Ora bem, eu não sei bem em que fase da matéria que vocês estão agora, já não me recordo, mas se não tiverem dado, estão para breve, e se já tiverem dado, ainda melhor. O que é que acontece aqui? Uma das perguntas que sai quase sempre no exame está relacionada com a respiração aeróbia
em comparação com a fermentação. E porquê que os seres vivos que fazem fermentação são tão mais simples do que aqueles que fazem respiração aeróbia? E a resposta está aqui neste balanço energético. Porque, para quem já sabe, sabe que na fermentação nós apenas temos a fase da glicólise, que nos dá aqui o saldo. O que diz aqui o saldo é o ATP, é a parte importante deste esquema. O resto são passos intermédios. O que acontece aqui é que na fermentação, quer seja alcoólica, quer seja láctea, nós apenas temos um saldo de 2 ATPs. Portanto, vocês conseguem imaginar que se nós cada vez que comêssemos alguma coisa, apenas aquilo que as nossas células conseguem retirar é 2 ATPs. É pouquinho, é muito pouca energia para as nossas células, tendo em conta que nós temos milhões de células. Portanto, quem faz fermentação láctea ou alcoólica normalmente são seres vivos simples. Claro que vocês também vão falar sobre isso, ou já falaram, que os nossos músculos também funcionam com a fermentação láctea. Por isso é que se forma o ácido lácteo, porque trabalha na ausência de oxigênio. Por isso é que ficamos com os músculos cansados. Lá está, também é um dos produtos da fermentação, é essa falta de energia, porque não se está a utilizar oxigênio, não temos tanto ATP. O que é que vai acontecer aqui? Na respiração aeróbia, isto não fica só pela glicólise. A glicólise é só a primeira parte. Nós temos a fase da glicólise, que é... Tudo bem? Temos a fase da glicólise em que fazemos 2 ATPs. Depois, formamos a acetilcoenzima A, que vai entrar no ciclo de Krebs. Também é importante, porque na fase da acetilcoenzima A, nós formamos este NADH. E o NADH é um composto que não precisam de saber o nome por extenso, porque nunca ninguém vos vai perguntar isso, meu Deus. Mas vai ser utilizada depois, na fase da cadeia respiratória, como na parte dos aceitadores de eletrões. O que vai acontecer é este NADH vai se separar em NAD+, mais o H+. Portanto, vai ficar um eletrão que vai andar a saltar de aceitador em aceitador na crista da mitocôndria, e esses saltinhos vão produzir aqui os tais ATPs que estamos a ver aqui em baixo, a última setinha todas em baixo. Vamos produzir 6 ATPs a partir de 2 moléculas de NADH, porque cada uma faz 3 saltinhos. Com licença. O que é que vai acontecer? Durante a formação da acetilcoenzima A, isto acontece, e depois temos o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs vai pegar na acetilcoenzima A, vai transformá-la em coenzima, e o que é que vai acontecer? Enquanto isto também é chamado o ciclo do ácido cítrico. Enquanto o ácido cítrico está a dar a voltinha no ciclo de Krebs, eu estou a formar não só ATP, eu formo 2 ATPs, pronto, mas estou a formar 6 NADHs e 2 FADH2. O que é que vai acontecer aqui? Se vamos pela mesma lógica, não é? Para que é que serve o NADH e, por conseguinte, o FADH2? Quando eu tiver na parte da cadeia respiratória, nas cristas da mitocôndria, eu vou ter os tais saltinhos, e como vocês sabem, cada NADH faz 3 saltinhos, e eu tenho 6, portanto vou produzir 18 ATPs. Isto é muitíssimo mais eficiente do que só a glicólise. Portanto, claro que qualquer ser vivo que faça respiração aeróbia, logo à partida, já está a ser muito mais eficiente. Portanto, se vocês virem, isto parte da glicólise. O açúcar que nós comemos transforma-se nisto. É a base de tudo aquilo que as nossas células vão fazer. As nossas células só funcionam porque nós temos ATP. E se nós conseguirmos ser o mais eficientes com o nosso ATP possível,
não há limite para aquilo que os seres vivos conseguem fazer. Portanto, era isto que eu vos queria dizer aqui em relação a este esquema, que é bastante útil para nós percebermos o quão eficiente é isto e em que fase é que acontece o quê. Porque uma das perguntas que pode sair é quantos ATPs se formam durante o ciclo de Krebs? Ou quantos ATPs se formam durante a formação da acetilcoenzima A? Neste caso é zero, porque é apenas um passo intermédio. Mas há várias perguntas assim. E tem que ter atenção que há respostas mais certas que outras. Mas isso depois, quando for a parte, quando tivermos exercícios para fazer e quando vocês estiverem a ver os exercícios, vão ver que é muitas vezes assim, temos escolhas múltiplas em que há duas opções que não estão erradas, que estão certas, mas uma está mais correta que a outra. Isso acontece muitas vezes. Portanto, Sara, se pudesses passar ao próximo Sim, sim. slide. Muito obrigada. Desculpa, não era. Ela Não andou tudo faz para mal. trás. Não faz mal. E pronto, temos aqui o ciclo de Krebs como estávamos a ver. A acetilcoenzima A entra, sai a coenzima A, fica o acetil, o ácido, que é ácido cítrico, basicamente. E depois temos o NAD+, que anda, como é que se diz? Flutuante, por assim dizer. Não flutua, não é? Mas está nas proximidades, que vai ser reduzido para NADH. Esse NADH nós vamos utilizar depois durante a cadeia respiratória. E liberta-se CO2, fornecemos água. Para quê? A água que nós fornecemos aqui é exclusivamente para os hidrogénios. Os hidrogénios aqui é que vão reduzir os NADHs. Os NAD+. O NADH é o produto que nós queremos. Portanto, este é um esquema útil para vocês perceberem como é que isto funciona, em que fase mais ou menos é que acontece. Claro que não vos vão pedir para desenharem este esquema no teste e explicarem tudo o que está a acontecer, mas é importante que saibam onde é que cada coisa entra. Ou seja, não basta dizer eu tenho glicose e uma mitocôndria e sai energia, porque pronto, isso não basta, tem que mostrar que sabem a matéria. Portanto, saber este esquema do ciclo de Krebs é importante, não é a coisa mais importante, mas terem em mente de onde é que vêm todos aqueles nomes que estão na tabela é bom para depois, quando tiverem a fazer as vossas respostas de desenvolvimento, que é principalmente onde vos dão asas para vocês escreverem o que quiserem e explicarem tudo o que têm para explicar, é aí que vocês podem realmente mostrar que sabem o que é que estão a dizer. Na escolha múltipla não há muita opção e o teste é a maior parte escolhas múltiplas. Queria só fazer aqui Desculpa interromper, Diz. Leonor, é só para acrescentar uma coisinha em relação a este esquema. Tem a ver com uma coisa que eu disse na primeira aula, que é, se vocês memorizarem este esquema e o fizerem rapidamente na folha de rascunho, enquanto esperam, ou logo no início, depois quando tiverem perguntas para responder sobre este tema, já não têm de ficar nervosa, será que era aqui, será que não era, estou aqui todo confuso com o stress. Não, tem lá aquilo escrito na folha de rascunho, é só irem consultar. Porque, na verdade, era o que a Leonor estava a dizer. Vocês não têm, nunca vão ter de colocar o esquema em si no exame, mas vão sair perguntas sobre estes processos. E, portanto, se vocês conseguirem tê-los presentes e ver a ordem deles, não é? Entra uma substância e sai outra substância, e qual é a ordem, fica-vos muito mais claro no momento de stress em que podem ter uma branca, ok? Então era só para reforçar isto, sim. Eu fiz isso muitas vezes, inúmeras vezes. Eu fazia isso, antes dos testes, eu ia ler todos os esquemas que me queria lembrar, assim que chegava ao teste escrevia tudo o que conseguia, que era para depois conseguir ir consultar. Isso e fórmulas, mas em biologia não há muito esse problema.
Uma coisa que eu queria só acrescentar em relação ao mindset e às mnemónicas eu recentemente estive a ler um livro sobre hábitos e uma coisa que todos vocês poderiam beneficiar é se vocês têm maus hábitos de estudo ou se têm ou se querem criar hábitos de estudo, uma coisa que podem fazer chama-se empilhamento de hábitos, que é vocês têm uma coisa que sabem que fazem de certeza, porque já faz parte da vossa vida. Chegam a casa, vão lanchar, por exemplo. Se vocês empilharem outro hábito que querem criar com esse, é muito mais fácil que ele fique. Ou seja, chegam a casa, vão lanchar. Se eu disser, chego a casa, vou fazer 3 exercícios e depois vou lanchar, a probabilidade de vocês de facto fazerem isso é muito maior do que dizerem amanhã vou fazer 3 exercícios. Porque têm um time frame específico e todas as outras variáveis já desapareceram. É 3 exercícios assim que chegam a casa, imediatamente antes de lanchar. Por exemplo, isto é um, um conselho que vos deixo se vocês quiserem começar a criar hábitos de estudo, mas não sabem bem, não sabem bem como começar do zero. Que é, peguem uma coisa que já façam e juntem-lhe mais uma coisinha. E Exato, pronto. já produz alguma diferença e depois a partir daí fazem outras transformações cada vez maiores. Obrigada, Exatamente. Leonor. Tens mais alguma coisa a acrescentar? Não, passo a palavra a ti de volta. Não, obrigada. Então, Obrigada, era só eu. para vos explicar que esta parte das mnemónicas de hoje tem a ver com o aspecto gráfico das coisas. Eu quis trazer-vos estes exemplos, naturalmente era importante que fosse a Leonora explicá-los do ponto de vista da biologia, mas eu quis trazer-vos um exemplo de uma tabela organizadinha e de uma coisinha até feita em computador, pronto, mas que foi feita por nós, não é? Não foi copiado de lado nenhum, não é uma fotocópia, não é? Pronto. Mas fiz outro à mão. E porquê que é importante vocês perceberem isto? É que quando nós usamos a mão também, por fazer parte do corpo, ela integra, consegue assimilar melhor a matéria, porque é a nossa mão que está a fazer e que está a contribuir para aquele movimento global. Eu não sei explicar da melhor forma, certamente, mas sei até por múltiplos esquemas, sou arquiteta, não faço muitos desenhos e esquemas, mas por prática também vos digo que resulta mesmo, quando nós fazemos à mão, quando tomamos apontamentos, quando escrevemos um determinado compromisso que vamos fazer, nem que seja fazer 3 exercícios antes do lanche, se o colocarmos por escrito e de preferência pela nossa mão, num caderno mesmo físico, há muito maior probabilidade dele acontecer. Além de que um caderno que esteja devidamente encadernado, as folhas não se soltam e não se perdem. Portanto, acaba por ser um compromisso realmente mais verdadeiro e mais sólido. Mas também é válido fazer no computador, se vocês forem mais da vertente tecnológica, mas não se esqueçam que o lado manual tem as suas vantagens. E uma coisa muito importante para quem está a querer memorizar muita coisa é utilizar as cores para segmentar por tipos, porque quando vocês se lembrarem que aquele conjunto de palavras estava todo na mesma cor, então eles estão juntos. E vocês vão dizer, não, aquela sequência verde tinha 5 palavras, só me estou a lembrar de 4, está-me aqui a faltar uma. Não é? E são pequenas formas de nós irmos buscar as nossas referências e de ajudarmos a nossa memória a trabalhar para nós. Da parte gráfica, há muitíssimas formas de fazer esquemas. A mais adequada de todas é aquela que se identifica convosco.
Eu sei que há muitos de vocês que são fanáticos por canetas e que gostam das fininhas, dos marcadores, de pincel, enfim, há mil formas de fazer grafismos e há os outros de vocês que são duas mãos esquerdas e são destros e, portanto, não desenham nada e tudo fica torto e supostamente feio. Não importa aqui ser bonito, ser feio, eu quis trazer uma circunferência feita à mão, não corrigida e um esquema que é feio, não é? Para vocês verem que não tem nada de errado nele, que o que é mais importante aqui é a informação que ele transmite, que é as moléculas estarem com a cor que precisam de estar, as setas estarem na direção que precisam de estar e colocadas no lugar certo do círculo e da cadeia. Okay? Porque quando vocês, através da vossa memória fotográfica, memorizarem este esquema, este ou outro, vocês não vão estar preocupados se o círculo estava direitinho ou se tinha boa apresentação ou não. Vocês vão se lembrar, não, mas aqui este verde estava intercalado com o outro azul. Não é? Depois vinha o amarelo, o vermelho, depois vinha outra vez intercalado. Não é? Vocês vão se lembrar das cores, e se vocês associarem com sentido, com significado, as cores à molécula em si, não é? Vocês vão começar a criar o vosso próprio esquema. Não é? É quase como fazer amizades, não é? Nós fazemos amizades, o dióxido de carbono faz amizade com o azul, não é? Ou a água, tradicionalmente a água é representada por azul, portanto, há ali coisas naturais de uma suposta amizade. E se vocês forem brincando com as siglas, com as cores e com os esquemas, isto torna-se muito divertido. Pode ser mesmo muito interessante. E à medida que vocês estão a construir e a fazer um esquema que seja correto, naturalmente, mas também que vos seja personalizado, vocês vão entender muito melhor e assimilar muito melhor a matéria, isso não tenham dúvida, e não a vão esquecer por muitos anos que passem. Porque a questão aqui também às vezes é esta, que é, eu estou a memorizar, mas não é para no dia a seguir ao exame apagar tudo da memória, não é? Porque se vocês quiserem ir para um curso que exija biologia, depois, naturalmente, nos anos seguintes vão precisar da matéria que aprenderam como base anteriormente. Portanto, vocês querem memorizar coisas que fiquem e que vos permitam treinar o vosso cérebro para continuarem no futuro a ter sucesso nas vossas memorizações. Outra questão ainda em relação aos esquemas. Portanto, se eu voltar aqui, vocês reparem, este é um esquema muito certinho, muito racional. Este já procura ser mais emotivo, criativo, livre, não é? Portanto, vocês também se vão conhecendo à medida que vão arranjando uma forma de comunicar. Ela não nasce automático, não é? Nós vamos descobrindo. E nós não estamos todos os dias vocacionados para as mesmas coisas. Portanto, também vai ser interessante vocês perceberem que há uns dias que vocês se sentem mais criativos, então nesses dias se calhar podem estudar matérias que vos levem a fazer esquemas mais desta natureza colorida e dinâmica, e outros dias que vocês estão mais racionais e organizadinhos e querem tudo no lugar e que fazem umas tabelas e que fazem sequências em que há mais rigor na representação. Portanto, vocês utilizem estas ferramentas que são graficamente muito potentes a vosso favor, porque quando nós temos uma coisa que é visual e a maior parte de nós, a forma que tem de memorizar é mais visual do que auditiva, se bem que ouvir é interessante quando há coisas encadeadas e que fazem sentido, nós até estamos a ouvir como uma história e estamos interessados no que estamos a ouvir, mas a verdade é que a nossa memória muitas vezes é fotográfica, e se nós conseguirmos reter um determinado esquema que fizemos, e se ainda por cima estivermos ali a aperfeiçoá-lo e a passá-lo a limpo depois no fim para ele ficar, porque quando nós estamos a construí-lo, às vezes temos de riscar e temos de recomeçar e tentamos de outra forma, não é? E portanto às vezes há necessidade de passar a limpo, não para ele ficar bonito, mas para ele ficar mais claro. E às vezes também para ajudar a memorizar é bom repeti-lo, porque às tantas aquilo torna-se quase como o tal tocar piano, não é? Como se eu já não estou a olhar para a partitura, os dedos já vão. Então é um bocado como os gestos ao desenhar os esquemas.
também já vão de forma muito automática. E quando eles fluem assim, é que vocês podem perceber que realmente estão por dentro da matéria e que estão muito confiantes para o teste. Saber a informação é muito importante para vos deixar confiantes para o teste, para o exame, mas estar confiante de que vocês vão estar à altura de cumprir com o que vos vai ser pedido no exame, também é muito importante. Não desvalorizem nunca os 2 sentidos deste movimento e desta seta, ok? Portanto, a dica de hoje, em termos de mnemónicas, as técnicas que queria passar, são técnicas relacionadas com grafismos, formas de apresentar a matéria, não em resumo de texto, páginas e páginas, mas de forma que visualmente vos seja apelativo e que vocês praticamente consigam memorizar só de bater o olho em cima, ok? Então, era isso. Portanto, vou parar aqui a partilha do ecrã, porque o tema 2 esgotou-se. Esperem lá que eu estou na minha... Esperem lá, eu sei que eu tenho que pôr isto em ecrã total, aqui. Isto às vezes ainda não está muito automático. Pronto, queria-vos deixar à vontade para colocar questões, queria-vos marcar pequeno exercício para a próxima aula, que vai ser na segunda-feira, que é treinarem este tipo de mnemónicas. Nós escolhemos propositadamente para vocês terem 2 dias do fim de semana com mais tempo para poderem praticar melhor. O outro de memorização de palavras acaba por ser mais fácil e mais rápido de aplicar. Se tiverem tempo de aplicar todos, maravilha, porque quanto mais treinarem, mais natural vai ser. Mas era importante que vocês treinassem, e mesmo que não ficasse muito bem, partilhassem com os outros colegas também no Discord. Como vos disse, nós já somos mais de 50 na comunidade lá, e portanto há certamente muita gente com capacidade de ensinar outros colegas que estão com mais dificuldade, de passar dicas. Quando nós estamos a ensinar, estamos também a aprender, e portanto é uma forma de praticar, de treinar e de tornar os conhecimentos mais fluidos no nosso dia-a-dia. Imaginem que têm de explicar isto que a Leonor acabou de vos explicar a uma criança pequenina, ou à vossa mãe que se calhar não percebe nada do assunto. Então, é tentar simplificar a linguagem para chegar a esse público. Mas isto faz-se num nível já muito elevado de conhecimento. Se vocês estiverem num grupo, como no Discord, em que está toda a gente a saber do que está a falar, vocês vão poder falar de igual para igual, como vão falar no exame, não é? Nas perguntas de desenvolvimento, em que vão ter de explicar concretamente como é que as coisas se desencadeiam, e vão ter mais liberdade de expressão. Mas não é uma expressão, por um lado é importante nós sabermos explicar de forma muito simples, porque é sinal que entendemos, mas quando nós já estamos num nível mais elevado de conhecimento, nós temos de nos fazer comunicar com a linguagem técnica e própria. A Leonor costuma falar disso muitas vezes. Existe linguagem técnica completamente fundamental para ser utilizada no exame, para se ter a cotação total nas perguntas, porque faz parte dos critérios. E, portanto, vocês não deixem de treinar isso com pares, com pessoas que estão no mesmo nível de conhecimento que vocês estão, ou que querem estar, para poderem elevar o vosso patamar de estudo para o nível que vos interessa, ok? Portanto, queria agradecer a vossa presença hoje. Se tiverem dúvidas, contactem-nos. Estamos sempre disponíveis no Discord, já sabem. É um canal muito interessante para quem não conhece. Há quem esteja lá há muitos anos já e que não vive assim no Discord, mas para quem não conhece é diferente, tem uma apresentação gráfica não tão fácil de perceber, mas é muito intuitivo e tem uma coisa extraordinária, é muito organizado. Dá para termos conversas sobre temas específicos em canais próprios. Então os temas não estão todos
numa grande confusão, como às vezes há nos fóruns. Nós conseguimos ter o local próprio para falar de cada coisa. E se vocês quiserem falar entre vocês e trocarem outras ideias de fora, nós temos uma sala própria só para isso, em que vocês podem falar do que quiserem, ninguém vai chatear, o que querem, mesmo não seja da matéria. Depois temos as salas próprias, portanto há um espaço que é um lounge, onde vocês podem conviver, estar à vontade e fazer as vossas trocas, que também são importantes na fase de idade que estão a viver. Não se dispersem muito, já sabem que têm um tempo limitado e que têm de aproveitar para regressar ao estudo. Mas isso às vezes também é importante, fazer um intervalo, ter motivação, dizer umas piadas fora e depois voltar para memorizar mais umas coisinhas, não é? Então, muito bom fim de semana para vocês, fiquem bem, conto convosco na segunda-feira para mais uma aula, a nossa última, mas talvez haja surpresas. Não vou antecipar, mas talvez haja surpresas. Um beijinho a todos e bons estudos.